Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Você tem necessidade de escrever para fim pessoal ou profissional? O Super Color Writer 2 lhe economizará muito tempo, aborrecimento, tinta e papel, dando-lhe um belo produto final impresso. E você ainda poderá salvar seu arquivo de texto e usá-lo outras vezes, com ou sem alteração. Os professores ficarão espantados e impressionados. Seu chefe apreciará sua economia e bom gosto. Você obterá satisfação sem fim. Tudo isso porque o Super Color Writer 2 tornará uma de suas tarefas mais fundamentais a comunicação infinitamente mais fácil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 56º episódio do Retrocomputaria. Porque velho é o seu Microsoft Office. Velho é o seu Microsoft Word para Windows. Velho é o seu editor de texto, sei lá, que é pra usando os dias pra Macintosh. Velho é o seu Google Docs. E é o que a gente tá usando Esse bloco de nota Mequetrefe tá usando pra editar HTML. Velho é o seu LibreOffice, né? Literalmente. Porra, nem fala, né? Porque hoje vocês já notaram que nós vamos falar de editores de texto. Vamos falar de processadores de texto. Processadores de texto, não editores de texto. Por favor, se você edita seu texto em Emacs, por favor, volte no próximo episódio. Você tem problema e edita em Edlin, ou Ed, ou você é surtado e usa o Xedit? Não, então você usa copy com, escreve para salvar, ou então você usa eco e manda apontar pro arquivo, você tem problema. Total. Eu sou louco! E esse é o nosso primeiro episódio da série Office antes do Office, em que nós vamos falar de um pouco também do trabalho profissional de micros clássicos. E para isso, nós começamos com o espaço de trabalho devidamente cheio hoje. Quem está hoje aí? Eu, Juan Carlos Castro. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis, com fonte bold. Eu, Giovanni Nunes, e falando aí, apresentando e ciceroneando César Cardoso, né, César? Por favor, em itálico. Que não é fonte, na verdade, né? Atributo. Atributo. Bold também é atributo. Você assim, eu vou pedir pra tu escrever numa fonte também, pô. Só não pode ser Comic Sans. De Outline? Só não pode ser Comic Sans, por favor. Times New Roman. Em homenagem ao nosso ouvinte também, a fonte vai ser aquela IBM 3270. Agora sim. Você sabe que eu uso ela no terminal no Linux, né? Eu uso em algumas máquinas, eu uso a 3270. Dá um aspecto mais da época, né? Pra usar um terminal no fundo preto, letra verde. É divertido e você impressiona as pessoas. Só observação, se você usa Edlin, Emacs, VI, Copycon, Echo para fazer processamento de texto, a gente assim gosta de você. E se você também usa Tex e LaTeX, a gente também gosta de você. Mas nós estamos falando de microcomputadores e Tex e LaTeX não é uma coisa assim muito popular nos micros. O Ricardo tá meio triste nesse momento, mas faz parte. Não, não tô tão triste, não. LaTeX é uma coisa do inferno pra mexer com aquilo ali. Aquilo ali é um negócio do cão.
tive que aprender um pouco pra fazer a minha tese, vou te contar. É muito legal, mas depois que você entende o esquema, escrever coisa aquilo ali é coisa dos infernos. Mas antes de falar de fonte disso, editor daquilo, vamos retroceder um pouco na história, vamos? Uns 150 anos? É, por aí. Um pouquinho depois da invenção da metralhadora, né? No caso, a metralhadora você fala qual? Da Hamilton? Não, a metralhadora foi inventada antes da máquina de escrever. Essa é uma das idiosincrasias da espécie humana, assim como o fato de que o abridor de latas foi inventado acho que 10 anos depois da lata. Como é que eles abriram lata? Martelo e chave de fenda, sei lá. Martelo, faca e os mais eloquentes com arma de fogo. Oh, yeah. Mais uma coisa. Quem inventou a metralhadora, se eu não me engano, foi o Hamilton, o cara que inventou a máquina de escrever, não foi? Ou tu foi uma grande lembro agora. O som de um deve ter inspirado o outro, ou vice-versa, sei lá. Primeira coisa Assim, que a máquina de escrever foi tá. É assim, se podemos matar pessoas mais rápido, podemos escrever mais rápido. Não é à toa que aquela metralhadora de tambor redondo nos anos 30, usada muito pelos gangsters, era coisa como máquina de escrever, né? A máquina de escrever trouxe ao mundo um problema ao qual a humanidade nunca tinha confrontado anteriormente, né? Isso é coisa interessante. Na verdade, a necessidade da comunicação escrita, ela já vem na espécie humana praticamente desde o início da civilização. Mesmo muito antes da invenção, da existência de alfabetos formais, tal, você tinha lá os escribas, tudo mais. Mas, e antes disso, os desenhos. E antes disso, os desenhos. Motivação que levou, inclusive, Gutenberg a fazer a primeira impressora no 1457, se não me engano. E conta a lenda que os coreanos fizeram isso antes. Teremos então que dar os créditos aos antepassados do Kim. I quit. Pois é. Se fosse chinês, tudo bem, mas o chinês copia tudo, mas... Cara, mas aí é o antepassado do Kim, cara. Isso olha o problema que a gente deu pra nós mesmos. Ricardo, tem uma história muito engraçada com relação ao primeiro trabalho de impressão do Gutenberg, né, que foi a própria Bíblia, que o pessoal pegou na Alemanha, daquilo que hoje é a Alemanha, pegou as Bíblias e foram vender acho que na França. As pessoas olharam aquilo e acharam que era coisa do capeta. Porque estavam fazendo Bíblia em massa? Tudo igualzinho assim? Aham. É o trabalho dos escribas. E se você ver um pouquinho da época, o trabalho dos escribas é extremamente cauteloso, detalhado. Se for pegar, por exemplo, o texto sagrado, eles tinham um monte de regras que eram cumpridas sobre a forma da escrita, tudo lá, uma preocupação muito grande. Por aí vai. Só que todo esse cuidado começou a não fazer nenhum sentido ali pelo século XIX, quando a necessidade da comunicação entre as empresas e tal passou a ser muito maior e você conseguia escrever 30 palavras por minuto. Uma boa caligrafia. Uma boa caligrafia, enquanto o telégrafo e tal estava aí com 130 palavras por minuto. A necessidade da mecanização acabou levando. Mas enfim, esse é um episódio sobre o escriba. Sobre caderno de caligrafia. Não, Deus me livre. Caderno de caligrafia não bate na madeira 3 vezes, porque eu tenho traumas de caderno de caligrafia. Que ruim isso aqui também, né? Segue o jogo. Mas eu volto, basicamente ali na década de 60 do século XIX, a máquina de escrever foi inventada. Na verdade, podemos dizer assim, né, na sua forma definitiva ou na sua forma mais conhecida, foi inventada depois da metralhadora. Sim. E junto com a máquina de escrever veio uma coisa que até hoje a gente carrega, né? Sim. Eu lembro que a primeira coisa que as pessoas faziam, quando eu era mais novo, ao olhar a máquina de escrever, era se perguntar: por que as letras não estão em ordem alfabética? Todo mundo se pergunta isso. Eu respondo essa pergunta em sala de aula todo ano. E o curioso é assim, realmente estavam em ordem alfabética. O problema é que a máquina de escrever era um dispositivo mecânico. Você apertava uma tecla e empurrava uma alavanca que batia, que fazia levantar um pedaço de fita, né? E tintada que batia no papel e carimbava uma letrinha. Sim. O problema é que algumas letras aparecem com muito mais frequência, qualquer idioma, que outras. O que acontecia? Como isso era uma coisa mecânica, as pessoas iam se aprimorando na velocidade e as teclas começavam a bater uma nas outras. Resultado, surgiu um problema que ninguém nunca tinha pensado antes. Solução: colocar as mais utilizadas
o mais separado possível uma das outras. E assim surgiu o padrão que nós chamamos de QWERTY. Só que aí você esquece tudo isso que o Giovanni falou. Tem um link um texto do The Atlantic, de 2010, bem bacana, justamente sobre isso, sobre a criação do QWERTY, em que comenta um trabalho feito por pesquisadores japoneses, que na verdade o QWERTY veio como uma origem dos operadores de telégrafo. Olha, que legal! Código Morse, lembram? Enfim, isso não é um podcast sobre telégrafo. Mas o que acontece? Os operadores de telégrafo descobriram, muito antes até da criação do teclado QWERTY por Christopher Sholes, de que arranjar alfabeticamente as letras era extremamente ineficiente para digitar códigos Morse. E naturalmente, como boa parte desses operadores de telégrafo viraram digitadores, eles carregaram com ele esse arranjo montado para a eficiência do código Morse. Isso é extremamente interessante, porque nós estamos falando, o telégrafo é uma tecnologia no início do século XIX. Primeira metade do século XIX. O Morse criou o código no início do século XIX. E não foi uma coisa pensada, ou foi uma coisa pensada, mas foi, na verdade, uma resposta à necessidade dos digitadores de código Morse para aumentar a eficiência, né, e a velocidade da transcrição do código. Isso é realmente extremamente interessante se você pensar que a gente está falando aí de um arranjo de teclado que tem origem, sei lá, de mais de 200 anos atrás, dependendo do caso. Isso parece aquelas histórias que o pessoal conta de uma estrada do túnel tem motivo porque era o tamanho da largura que você conseguia passar com 2 burros na época do Império Romano e por aí vai também, né? Então por que as avenidas em Paris são largas? Para poder marchar a tropa, né? Porque na época do Napoleão entravam com tropa dentro da cidade. Então é uma ideia, né? Por que são largas? Só uma questão que a gente falou, o Giovanni, um acréscimo rapidamente o que o Giovanni falou sobre o aumento de frequência. É muito fácil você perceber essa questão da frequência das palavras. Verifica só, por curiosidade, como a gente usa muito mais as vogais A, E e O e muito menos I e U. Só isso só entrando nas vogais. Vocês vão perceber que são letras que a gente usa, caracteres gráficos, né? Fonemas que a gente usa muito mais são A, E e O do que o I e o U, então, na língua portuguesa. Mas se você for, por exemplo, para o inglês, você também, o I mais ou menos, mas o U também é menos usado. Na língua inglesa o E ultrapassa o A, na portuguesa o A ultrapassa o E. Aliás, essa brincadeira, você pode também aproveitar que os teclados hoje são muito vagabundos, você pode olhar pela marca de gasto do material. E, para quem quiser se divertir, né, leitura O Escaravelho Dourado, do Edgar Allan Poe, que ele fala sobre código de frequência. Sim, código de frequência é divertidíssimo. Código de frequência, inclusive, foi muito usado para quebrar códigos diplomáticos de nações, questões dos códigos por isso mesmo. Com base nas frequências de uso dos idiomas, dos caracteres, o pessoal quebrou códigos diplomáticos de vários países. Da codificação manual, né? É pré-enigma isso. Sim. E aí vem a parte divertida, né? Nós estamos falando da língua portuguesa, da língua inglesa e da disposição do teclado, né? Isso não é bem padrão em todo o mundo, né? Então não foi todos os povos que abraçaram a ideia do QWERTY. Na Alemanha é o QWERTY-Z, troca-se o Y pelo Z. Na França é o, perdão pela palavra, mas o maldito, malfadado AZERTY. Se você um dia já teve que usar um teclado AZERTY, sabe o que eu tô falando? Eu já passei por essa situação desagradável mais de uma vez. Aliás, é nessas situações que aparece a vantagem de você não ser um bom datilógrafo. Eu não sou um bom datilógrafo. Ô, cara burro! Eu teclo olhando pro teclado e isso significa que quando eu encaro um desses teclados diferentes, eu me ferro muito menos do que você, Ricardo, por exemplo. E aí vem também as curiosidades, né? Pra quem não sabe, né, o pessoal da administração pública portuguesa, até a primeira metade dos anos 70, usaram um layout de teclado chamado HCESA. Chama a polícia e manda meter na cadeia. Né, César? Exatamente. HCESA. É uma versão alta de você. Uma versão alta que eram umas coisas bizarras. Tipo, a mesma tecla representava o dígito O e a letra O maiúscula. O 1 e o L. Não, espera aí. Máquina de escrever, evitando a redundância do O e do zero, até no Brasil existia com teclado. Com layout QWERTY. Muita. Mas isso aqui é porque o Salazar tinha fama de pão duras que queria economizar tecla também, né? E o mais legal, houve um tempo que Portugal tentou migrar para ZERTY.
queriam sair da frigideira pro fogo, é? É, né? Não, pelo menos o para não usar o Azerte, teclado espanhol. pelo menos o Azerte é mais próximo do teclado padrão, né? Só tem 3, 4 teclas tiradas de lugar. Agora, gente do céu, não, ninguém merece. Né? Eu tô vendo o layout completo do H. César aqui na Wikipedia. Cruz credo. Ninguém merece, né? Coisa bizarra. Mas pra porra. Mas no começo da década de 1980, Portugal começou a migrar a ter computadores, né? E começou a usar o QWERTY por força do hábito. E um teclado que a gente citou algumas vezes aqui, mas nunca falou o nome dele, né? Juan, você que amou de paixão. Na antiga União Soviética, inclusive os MSIs que foram vendidos para a antiga União Soviética usavam um layout chamado Gekuken. Ou seja, as letras começam, o teclado começa com J, C, U, K, E e N. Nossa, mãe. É uma transcrição fonética do layout cirílico. O J corresponde ao que no cirílico é próximo ao J, o C é um Xzinho com U, um K, um Y, aqui é um K mesmo, o E é um E e o N é o H. Mas o Gekuken é a representação latina dos caracteres que estão na disposição. O teclado nós usamos em Jaú, lá naqueles MSX que o pessoal levou. Aquilo é um sofrimento. É pior do que Azerte. Eu fiquei me gabando, eu teclo olhando pro teclado, então não sofro muito com Azerte, com QWERTY. Tudo bem, na hora que eu fui encarar um JSC Ken, que era meu amigo, cara, eu levava 1 minuto pra achar cada letra, que pesadelo. Quer dizer, mesmo eu não sendo um digitador treinado, ficou aquela, sei lá, aquela memória idética, e na hora que você embaralha a porra toda, cara, fica impossível digitar. E, obviamente, né, depois que os teclados deixaram de ser necessariamente peças mecânicas e viraram peças eletrônicas, a necessidade do QWERTY, dessa disposição, deixou de existir. E surgiram padrões meio folclóricos, como o Dvorak, muito usado pela Apple nos computadores. Giovanni, você sabe que ao dizer que o formato de Dvorak é folclórico, o seu risco de apanhar dos fanboys de teclado de Dvorak aumenta absurdamente, né? This isn't a democracy anymore. Gente, existe isso? Existem essas pessoas? Eu nunca as vi. Só se forem Apple-Fags. Não, mas existe, assim, o teclado de Dvorak, coisa que eu achei muito interessante. O problema é que é um padrão que o teclado não vai usar, né? Lembrar que ele não tem nada a ver com o John Dvorak, o colunista de informática americano, um dos autores era o Augusto Dvorak. Também não é um músico. Ele é parente distante do músico, do Antonin Dvorak. Não, mas o Augusto Dvorak é tio do John Dvorak. Ele é tio. É da família, brincadeira. É tio e é parente distante do Antonin Dvorak, que é o compositor. Impressive. Assim, a única coisa que eu sei é que o meu 2C tem suporte, tem a chavinha que liga e desliga o suporte de Dvorak, e o GS tem no setup da BIOS, da onzinha dele, mas tirando isso... O Dvorak tem umas coisas interessantes, por exemplo, tem uma versão do Dvorak para se escrever só com a mão esquerda, outro só para escrever com a mão direita. Imagina uma pessoa que tem um problema que só pode usar uma das mãos, teria mais facilidade para digitar. Tem uma sua mão esquerda na fila base, você tem todas as vogais. Assim, padrão de Dvorak tem umas coisas interessantes. Inclusive dizem que o recorde mundial de digitação é no Dvorak. O problema é a história. O problema é terem existido cento e caquerada anos de pessoas usando o QWERTY e layouts próximos ao QWERTY. Se não tivesse existido teclado, e esse fosse o primeiro teclado a existir, com certeza a digitação teria sido muito mais eficiente globalmente. Só que temos a carga histórica cultural, não tem como. Mas, Juan, agora a parte divertida, né? Como tem o Dvorak, tem o Dvorak do B, que é o Beppo. Foi um padrão criado por um francês. Nossa, mãe. E por conta disso, tem uma derivação do brasileiro do Dvorak, que é o BR nativo, né? É o Dvorak made in Brasil, né? Exatamente. É aquele layout que eu certo sem querer às vezes e apanho pra botar de volta. Eu tenho um problema pior com isso, assim, é incrível. Tem distribuições Linux que tem o Dvorak, que tem o BR nativo, mas não tem padrão ABNT1. Tô brigando com isso, com uma distribuição. A BNT1, gente. Só você usa a BNT1 na face da Terra. Fazer o quê? É o meu... Eu sei, é o seu modelo. Não, põe o S latino, põe BR. Eles mataram o BR latino há muito tempo. Cara, é a mesma pegadinha de cair no BR nativo e descobrir que o meu teclado tinha ficado louco. Então, vamos voltar agora às máquinas de escrever, porque a gente falou todo esse papo legal sobre teclados. Aliás, uma última coisa a lembrar. Tem um amigo nosso, ouvinte, que é colecionador de teclados. É o Punk, Peter Punk. Gente, o Peter Pan coleciona teclado. Ele coleciona teclados. Eu não sei como é que tá agora, mas ele tinha uma vasta coleção de teclados de todos os tipos, de todos os idiomas que você possa pensar. E vez por outra algum amigo viaja, ele pede a alguém, traz um teclado pra mim.
É por isso que ele Será ficou que ele tem um tentado naquele teclado na caixa de Paxton. Ah, tá, aquele teclado do Paxson. Não, na verdade quem ficou tentado fui eu, mas o preço que deu, esquece. Aliás, falar em colecionismo, certamente deve ter alguém pensando em colecionar máquinas de escrever. Existe uma comunidade de colecionadores de máquinas de escrever espalhado pelo mundo. Conheço alguns, inclusive um amigo meu da Suíça, grande colecionador de máquinas de escrever. Juan, é a regra 35 da internet? Eu acho que sim. Se existe um objeto inanimado, há alguém que coleciona aquele objeto. E alguns objetos animados também. Oh, yeah. Opa, tem que falar da IBM. A 34 é porn. E a 35 é o colecionismo. Mas como este é um podcast família. Queria só dizer um negócio pra você. Não é isso, não vamos falar da regra 34. A primeira regra da regra 34 é que você não fala da regra 34. É quase o Clube da Luta. Então vamos lá. Vou fazer uma menção especial para uma máquina de escrever, uma linha de máquinas de escrever, que é a IBM Selectric. Surgiu ali pelos anos 60. São 3 coisas que a gente vai fazer observação sobre a Selectric. 1. Elas eram padrão nas empresas americanas antes da chegada dos micros, para todo esse trabalho de escritório envolvendo texto. 2. Elas permitiam a troca de fontes. Troca de fontes, entenda-se troca física. Você trocava aquela bola que eu nunca lembro o nome. Aquela esfera. Meu pai trabalhou com uma máquina dessa. E terceiro, nós vamos falar lá na frente, um negócio chamado MT/ST. Tem Parênteses. relação nenhuma com Mato Grosso. Tô dando uma olhada aqui na Wikipédia a respeito, mostrou uma dessa de esfera que datilografa em hebraico. O teclado é só gracinha. O hebraico, assim como o árabe, o cirílico e o grego, tem um número razoável de caracteres, né? Vai fazer chinês, vai. Não. E tem outra Hebraico coisa são mais 23, complicada no hebraico. O hebraico você escreve da direita para esquerda, como o árabe, por exemplo. E isso Tem é que mais trocar as complicado. engrenagens. Isso é As mais famosas linguagens R2L, e até hoje a RTL que a turma até hoje apanha para fazer aparecer direito. O hebraico, Juan, ele só tem, acho que são 23 caracteres ou 20 caracteres. Acho que não chega a 23. Nesse negócio de direita para esquerda, nesse negócio de direita para esquerda, uma coisa legal é você tem um texto, uma página que tá falando o que aconteceu isso, não sei, em Israel, o camarada chamado e o negócio tá em alfabeto hebraico. Aí você vai selecionando o texto, de repente o negócio dá uma pulada e começa a andar de trás para frente, você passa pela parte em hebraico do texto, ele de repente, eu me divirto fazendo esse negócio. Eu me divirto com muita facilidade. Ai, caramba! Enfim. Aliás, César, nós citamos aí a esfera e lembrar que não era um único sistema para impressão, pelo menos nas máquinas elétricas, né? A margarida também era um recurso técnico que permitia a troca de fonte. E margarida, a gente pensa em porque realmente era um círculo ao qual estavam dispostas as letras da tua máquina de escrever, fazendo um solzinho. E os martelinhos eram as pétalas da margarida. Isso, a diferença é que tinha muito mais pétalas do que a margarida convencional. Mas a gente tá falando de máquina de escrever, vamos passar pra frente? Estamos no pré-assunto, agora vamos pro assunto. Vamos pro assunto, né? Vamos em 78? Vambora. 78. Em 78, uma empresa chamada Micropro lança um processador de texto que é o nosso primeiro ponto de parada, que muitos de vocês conhecem, amam de paixão, mora no coração, etc e tal. Tamo junto, inclusive, chamado WordStar. Ctrl-KB, Ctrl-KK é o canal. Yippee-ki-yay. Exatamente. Ctrl-ESDX. Exatamente. O Ctrl-KH que não dá pra fazer, né? Enfim. Não nesse horário. Não falem muito, senão daqui a pouco eu vou ter que ir. Damn. Enfim. O João é altamente sugestivo. O WordStar foi o editor de texto dominante na era do CP/M, em rodar praticamente qualquer coisa que rodava CP/M. Mas por que ele fazia isso? Por que ele era o editor de texto dominante? Ele era o único? Não. Ele tinha coisas que os outros não tinham, né? Ele começou a ter. Foi o primeiro a ter embutido ter mala direta, uma pseudo What You See is What You Get, né? O WYSIWYG, como o pessoal falava, que é o que você vê, o que você vai ter, né, impresso. Isso seria um WYSIWYG. What you see is more or less what you get. Pois a gente falou do LaTeX, o pessoal diz que, né, what you see is what you get, né? Não é o que você vê, é o que você vai ter. É o que você vê, é o que você pressupõe que vai sair. Chamar de WYSIWYG Word é muita condescendência, né? Porque ele rodava numa tecla 80 por 25, não tinha situação. Bom, se você trabalha só na língua inglesa, pode até ser, porque você está trabalhando produtos finais que são impressão também em formato fixo, né? Fontes de largura fixa. Então, o que sai impresso realmente equivale ao que você está digitando. Só que se você está trabalhando num idioma latino, num idioma que tem acentos,
Yomislav, ou seja lá qual for, o caractere acentuado aparece como uma vogal, um código Ctrl+H e o acento depois. Isso foi meio que uma gambiarra, né, Juan, pra fazer funcionar. O WYSIWYG, né, nessa época, ele estava muito mais relacionado às dimensões do parágrafo, ao alinhamento. Isso, inclusive, se não me falha a memória, isso só surge mesmo a partir do WorldStar 4. Eu não tenho certeza. Eu acho que no WorldStar 4 que surgiu isso mesmo. No 3.3 não tinha. Assim, o WorldStar sempre foi fraco em layout typeset, mas... Lembrei de outra coisa que o WorldStar tinha também. Spell Check. Havia um plugin de Spell Check pra ele. Mesmo nas versões bem mais antigas. Na parte do menu em cima à direita, eu lembro que tinha uma hotkey pra Run Mail Merge. E embaixo tinha RAM Spellstar. Eu posso agora fazer um adendo para explicarmos para o pessoal o que é do Windows 95 para cá, o que é o WhatC e o WhatGet? Pode explicar. É bom, né? É assim, gente, isso é uma coisa que surge com as interfaces gráficas, que é assim, quando você põe a letra em negrito, na tela vai ficar em negrito de forma muito igual ou muito próxima a como sairá impresso. O alinhamento do parágrafo também, o parágrafo é alinhado à esquerda, o teu texto vai ser visualizado na tela alinhada à esquerda. Se o texto tem 2 colunas, você vai visualizar o seu texto em 2 colunas. Ou seja, é aquilo que, em tese, qualquer bom processador de texto, planilha, até alguns bancos de dados fazem hoje. Isso, hoje comum, né, já foi uma feature, uma coisa que diferenciava um produto do outro. Uma coisa que tinha no WorldStar, outra coisa, quando você entrava, a parte de cima, tipo, o primeiro terço da tela era com um bloco onde você tinha um conjunto de atalhos, né? E todos os atalhos baseados fortemente no uso da tecla Ctrl. Então, isso inclusive outros editores de texto trouxeram. Abaixo ele tinha uma régua desenhada com caracteres, para você ter uma noção da largura dos 80 caracteres, e ainda os atalhos que podiam fazer com as teclas de função. Mas era muito comum, eu lembro muito forte do WorldStar com esse menu de edição em cima. Só uma pergunta, por que o Ctrl? Porque você tinha Ctrl em tudo que é lugar. Ele foi feito para usar no CP/M. Então, a tecla Ctrl estava lá, e todas as máquinas tinham. Era uma herança, inclusive, de terminal. Era a única que era padronizada e obrigatória. Você tinha tirando letras e números, né? A outra tecla que você poderia contar, com certeza, era o Ctrl. O teclado tinha meta, tinha o Alt, alguns tinham seta de cursor, outros não. Uns tinham tecla de função, não. Mas o Ctrl estava lá. Era garantido. E outra vantagem que tinha é que na maioria dos teclados dos terminais, o Ctrl ficava no lugar do Caps Lock. O Caps Lock já perdeu a função há muito tempo no teclado, e no tempo do final do Orkut eu fazia parte de uma comunidade, sim, eu odeio o Caps Lock. Então, como ele ficava ali do lado na fileira da letra A, se você está usando o teclado QWERTY, você já tinha que fazer o atalho. Se você for mexer no MSX, por exemplo, Ctrl tá ali, tá? Normalmente tá ali, pelo menos no Expert eu sei que tá ali. Então, na maioria dos MSX que eu me lembro também, o Ctrl tá por ali. É que em algum momento da vida a IBM decidiu, acho que o Banff gosta muito de contar essa história, a IBM decidiu que o Ctrl tinha que ficar para baixo. Mas um pouco antes da transição dos ATs pro PS2, mais ou menos por ali. Na realidade eu acho que por causa dos atalhos, de tanto fazer atalhos, eles botaram o Ctrl como se fosse uma tecla igual a Shift. Por isso que a Ctrl hoje em dia ela é replicada dos 2 lados do teclado. Por um acaso elas estão juntinhas, a Ctrl e a Shift, uma em cima e outra embaixo. Sabe pra que era aqui? Elas estão duplicadas e estão uma em cada lado? Sabe por quê, João? Pra jogar Final Fantasy. É verdade. Acho que é a única aplicação pro Ctrl do lado direito, né? Exatamente. Mas peraí, Final Fantasy veio do Amiga. O Amiga tem Ctrl dos 2 lados? Eu uso a tecla Ctrl L, por exemplo. Eu uso do lado direito, com uma mão só. Se bem que o Ctrl geralmente em outras máquinas não PC, às vezes pode ser mudado pela tecla Command nos Macs ou a tecla Amiga, né, nos Amigas. Essa troca do Caps Lock com o Ctrl aconteceu ao mesmo tempo em que as teclas de função migraram do lado esquerdo, né, que eram só 10, para cima e passaram a ser 12. Dependendo do teclado. Eu uso o Ctrl do lado esquerdo porque eu sou canhoto, e como canhoto, e um canhoto bem de esquerda mesmo, eu só uso da esquerda. Eu descobri, eu só utilizo o Ctrl da direita. Mas voltando ao nosso emérito, o usuário e beneficiário da tecla Ctrl, o WorldStar, processador de texto absolutamente dominante na época do CP/M, quando o MS-DOS e os PCs começaram a ganhar supremacia, ele foi rapidamente portado, assim, de maneira quase imediata, né, aproveitando-se daquela compatibilidade semi-compatibilidade de funções e de assembler, né, do 8080 para o 8088, coisa, aliás, que foi mencionada no nosso episódio com o Mestre Leste Vasconcelos.
Ele ganhou uma sobrevida dentro dos PCs, mas a sobrevida teve uma duração razoável, mas limitada. Os cursinhos de informática nos anos 80 ofereciam um curso de informática, entre outras coisas, eu falava de WordStar. No Brasil, o WordStar foi muito mais utilizado, talvez por uma questão de praticidade, ser mais fácil de acentuar, até de comodidade mesmo, até de inércia, do que os outros. Nos Estados Unidos, o forte mesmo, tanto que rapidamente o WordStar ele sai da briga por corações e mente lá nos Estados Unidos e passa a ser uma briga entre o próprio Microsoft Word e o WordPerfect, que vamos falar daqui a pouco dele. Mas, Giovanni, a minha teoria que o WordStar foi mais utilizado no Brasil era pura e simplesmente porque a gente ficou mais tempo nas máquinas de 8-bits, por as máquinas de 6-bits serem mais caras. Não, o pessoal usava direto. O XT o pessoal usava direto o WordStar. Era padrão. Exatamente, quando o XT também, né? Sim, mas acabou se amarrando esse padrão para o XT se comunicar com as máquinas de 8 bits, por exemplo. Não, eu acho que trocava arquivos entre o MSX e o PC, com o WordStar e tudo. Eu acho, João, que acabou no Brasil sendo muito mais a força do hábito. Inclusive porque, assim, já antecipando, eu acho que os motivos pelos quais o WordPerfect foi adotado nos Estados Unidos, no Brasil não foram tão fortes, por diversos motivos, inclusive porque esse público usou outro processador de texto, vamos falar lá da frente. Sim, mas nesse ponto eu concordo com o Giovanni. Eu acho que o que sobrou pro WordStar MS2 no Brasil foi a força do hábito. Não se pode negar que a Micropro tentou com o Star 2000, tentou com o Star 4, 5, 6, mas o Star para Windows. Mas aliás, eu também fiz a tese de que ela estava tão amarrada à necessidade da sua base de usuários de usar o famoso Diamond, né, Ctrl ES DX. Eu sempre tive a impressão de que o WordStar para DOS era uma coisa meio... demorou para ser um produto nativo de um sistema que já tinha não tinha uma série de limitações que o CP/M tinha em termos da disposição das teclas. A gente vai ter que retomar isso porque isso é muito importante no caso do CP/M. Você, a rigor, não sabia o que é que o terminal usava como teclado. Tanto é que você tinha que usar driver de teclado, ou sei lá que nome, não lembro agora do nome. Mas enfim, como essa discussão do Brasil que a gente vai ter lá na frente por dois outros motivos, vamos deixar mais pra frente, né? Vamos falar sobre a influência do WordStar. O WordStar rodou em CP/M, rodou em MS-DOS, teve versão para L2, TRS-80, né? O famoso TRS-80, e foi embutido no Epson PX8 no Osborne 1. Inclusive, o Adam Osborne, ele colocou isso muito forte no marketing do Osborne 1, né? Tipo, você já comprava um computador com o WordStar e mais uma série de outros aplicativos de produtividade. Uma cópia do WordStar original era uma grana. E falando... O WordStar foi importado oficialmente para MSX2 ou foi extraoficial? Não, o binário de CP/M direto. Não, foi de MSX, foi de MSX2. Foi portado, ele tinha versão específica. Ele tinha uma versão específica. Tinha versão específica, assim como o DBase e o SuperCalc, né? Que eram vendidos aqui em caixinha, bonitinha no Brasil. Exatamente. Isso eu me lembro das propagandas. O WordStar, assim, ele pode não ter sido um grande sucesso entre o usuário comum, mas parece que ele fez um sucesso estrondoso na área com os programadores, né? Não, exatamente. O próprio WordStar, ele tem um modo editor de texto também. Eu usei... Eu lembro que na época da faculdade o pessoal só usava o WordStar para editar programa. Quem não usava o WordStar para editar programa, acho que era eu e o pessoal que usava o Sidekick. Já sei, aí você usava o editor do Turbo Pascal ou do Turbo C, que na prática funcionava bem parecido. Eu usava o editor que vinha no DOS mesmo, tava pronto. O edit.com. Isso a partir do DOS 5, né? Sim, eu comecei a usar um PC com DOS 5. Era um bom editor de texto. Não é o assunto do podcast, porque esse era apenas editor de texto. Era um notepadzinho. Sim. Vamos seguindo aí. As hotkeys do WordStar, né, elas foram embutidas em todos os produtos da Bolland, o editor do Pascal, até no próprio MSX, o editor o próprio Sidekick. Pesquisa na Wikipedia o que era Sidekick, a gente não vai explicar, tá ok? Não é utilitário do Retro Canadá para fazer browse de imagens de disco de coco, tá? É outra coisa. Uma coisa interessante que eu li uma vez, o pessoal comentava, o WordStar era tão comum, o pessoal era tão usando os atalhos de tecla, que você podia chegar na empresa e perguntar como é que eu copio um bloco? E o prédio inteiro responderia para você, Ctrl+C, seu burro. A coisa era nesse nível, assim. Era embutido nos editores de texto, aliás, eu confesso assim, eu usei pouco WordStar
WordStar, mas eu conheço muito bem os atalhos de tecla, porque eu usei muito o editor que vinha embutido no Turbo Pascal, que aceitava todos os atalhos de tecla. Aliás, Ctrl Y, eu acho que até hoje funciona para apagar linha. Se você fizer alguns editores, você dá um Ctrl Y, ele apaga, ele remove a linha. Unidade de comando. Tô tentando isso agora, aqui no Google Docs. Atenção, tchum. Não faz nada. Não, Google Docs. mas a Microsoft, até um tempo atrás, a Microsoft mantinha o Ctrl Y funcionando no Word. Eu não sei como é que tá outros processadores, mas usar esse atalho, por exemplo, do Ctrl Y não existe. Porque no Google Docs, por exemplo, é o refazer. O Ctrl Y é refazer, não é o apagar a linha. Então o legado do WordStar foi extenso. Tem um outro clone contemporâneo de vários que surgiram, mas um que a gente colocou na pauta, que é o New Word. Você nunca ouviu falar do New Word, beleza. O New Word foi criado por ex-programadores da própria Micropro, que saíram da empresa, estavam insatisfeitos com o rumo do WordStar, e que acabou sendo comprada pela Micropro, e uma mudancinha aqui e ali, um cosméticozinho, relançada como WordStar 4. Ou seja, o clone virou o próprio. Essa história da Micropro tentando manter o WordStar relevante com novas versões depois daquela que teve aquele sucesso estrondoso, ela é muito bem contada num livro chamado In Search of Stupidity, Em Busca da Estupidez. Procurem um livro com esse título, eu recomendo a leitura. Mas voltando para a novela O Clone. Assim, os clones modernos, a gente pode citar lá no início do episódio nós falamos, se você não usa VI ou MX, a lendária luta, duelo entre o pessoal do software livre, o pessoal que trabalha com Linux, ou usa VI ou usa MX, e eu sou adepto da terceira via, né? Que é esse, no caso, que a gente citar, que é o Joe. O Joe quer dizer Jones, um editor. Esse cara de outro mundo. Quase. E é um editorzinho de texto que ele tem todos os atalhos, bastante funções, e ele pode entrar semelhante ao WordStar, inclusive. Ele, inclusive, tem a mesma cara, layout em cima, no alto, o primeiro terço da tela terminal com os atalhos, aquilo tudo, você pode habilitar, fazer aparecer lá e tá resolvendo, e é com a cara do WordStar. É muito comum, aliás, é uma das primeiras coisas que eu instalo em qualquer máquina Unix que eu uso, que é assim que eu consigo me virar. Além do Joe, você tem o WordStar, tenta ser mais fiel ao original, tem um site disponível. Esse eu andei testando o WordStar, ele é muito a cara do WordStar. Se você está no famoso Document Mode, que é o que aparece um terço da tela em cima. Aliás, o nome dele é o WordStar trocando de lugar duas letras. Brilhantes trocadilhos. Não é pra falar que é o WordStar escrito pelo Márcio. Além dele tem o Write and Set, que é multiplataforma, e aí ele tem os dois modos separados, ele tem um modo de funcionamento, então ele tem o modo editor e o modo fazer o typesetting. São inclusive dois programas separados, e um é pago e outro é gratuito. Não lembro exatamente qual que é o... Inclusive no caso do WordStar, tem uma foto, se a gente colocar como header, eu acho que vai ter muita gente chorando, colocar no nosso... Essa tela preta aqui, ó, cara? Não, eu colei no nosso, no nosso bate-papo. Certamente, se a gente colocar isso no nosso header, enfim, não sei, vai ter gente chorando lágrimas de alegria sem fim ao ver este layout de teclado. Com certeza. Eu deveria estar chorando, por quê? Eu acho o teclado bem normal e bem comportado. Tem umas teclinhas aqui em cima que estão fora da foto. O que é ele? É um teclado padrão do CPM, nada mais nada menos. Note para a posição do Ctrl. Sim. E o Ctrl colado no Caps Lock. Não vai ficar muito legal de usar o WordStar nesse negócio aí, não. Acho que na verdade isso aqui é uma tentativa de trazer a página. Não, eu quero ficar do lado lá. Não, eu quero ficar do lado lá. Não, eu quero ficar... Tá, vem os dois aqui, qual criança. Pô, como é que é? Ctrl e Caps Lock. Como é que é? Sentem aí juntinhos e fiquem quietos. Acho que pra gente fechar o papo do WordStar, citar algumas pessoas famosas que usam o WordStar hoje em dia. O mais famoso, sim, é o George R. Martin, que é autor do Game of Thrones. Ele começou usando... Detalhe, que ele começou escrevendo o Game of Thrones, o Crônicas de Fogo e Gelo, quando o WordStar ainda tava em linha. É mesmo, é? É aquele negócio do tipo, comecei nele, vou terminar nele. Quando acabar isso aqui, eu troco de programa. Aí ele vai migrar por WordPerfect. A gente comentou isso até no Reto Computaria Plus, mas além do George R. R. Martin, tem um autor de ficção científica canadense, o Robert J. Sauer,
pode citar ele. Tem também um intelectual conservador, William Buckley Jr., também escreve, usa até hoje o WordStar. Esse é conservador mesmo, ó. Esse é realmente conservador. Parênteses, esse ele faleceu em 2008, tá, o conservador. Então ele tá já tá na linha do ex-usuário. Ou sei lá, onde ele esteja, ainda tá escrevendo em WordStar. Não sei, né? Eu queria arrumar uma cópia. E lembrar que o Andy Breckman, o autor, o criador da série Monk, é usuário do WordStar até hoje. Mãe, no céu tem WordStar e morreu. Posso falar de um ex-usuário? O Arthur Clarke também era, né? Usuário de WordStar. O Arthur Clarke? Era. Versão CPM. Ele tinha um K-Pro, né? Ele tinha um K-Pro. E acho que usava o WordStar. Sim. Era suposto. De raiz. Ele era o WordStar de raiz. Vamos trocar de processador de texto? Vamos fazer aquilo que o R. Martin não fez até hoje. Vamos trocar de processador de texto. Vamos lá. WordPerfect. O WordPerfect não foi assim tão popular no Brasil, mas foi extremamente influente no mundo Windows 3 nos Estados Unidos, e acho que vale a pena a gente observar. E também umas coisas bem interessantes que ele trouxe. O WordPerfect originalmente foi desenvolvido no Data General Nova. Aliás, isso lembra que um dia eu tenho uma vergonha na cara e ler The Soul of a New Machine. Esse eu vou deixar vocês na Wikipedia. Ele foi lançado originalmente de 79 para o Data General Nova, né, para a Brigham Young University, que é uma universidade mormon de Ohio. Não seria de Utah? Utah. Lembrar que em Utah, até o lago de Salt Lake City é mormon, tá? Caramba. Coisa é nessa base. O lago pode ter várias esposas. Bite my shiny metal ass. São vários rios que abastecem ele. O que você não pode ter é tecnologia, né? Não está confundindo com o Emes, cara. Mormon é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As igrejas que tem do lado tem uma quadra de esporte. Peraí, a gente pausa agora. Isso aqui não é um podcast sobre religião. Sim, pior que eu confundia mesmo Mormon com o Emes direto. Verdade. Mas o WordPerfect, né, ele teve um impacto, ele foi muito influente nos Estados Unidos, e até o início do Windows 95 ele era o processador de texto dominante, né? A Microsoft estava correndo atrás. Ele foi uma pedra no sapato para a Microsoft para a dominação profunda e eterna, com sempre eles fecharem o pacote, né, sistema operacional e aplicativos. Ele não foi muito famoso no Brasil, né, porque acho que ele nunca teve uma versão em português. Essa é a grande verdade. Então, até o WordPerfect, o WordStar, eu acho que nem ele chegou a ter uma versão em português no Brasil. O Word chegou a ter. Sim. E aí duas versões que a gente ressalta, né? A 4.2, que fazia a numeração automática de linha e nota de cabeçalho de rodapé. Peraí. Vamos parar um pouquinho agora aqui. Qual é a importância do suporte à numeração automática de linha e notas de cabeçalho e rodapé? Haviam dois mercados muito resistentes à edição de texto, a utilizar computadores para editar texto. São dois mercados muito importantes quando você fala de utilização de processamento de texto. 1. Firmas de advocacia. 2. Acadêmicos em geral. Quem vai editar aí vai fazer seu mestrado, vai fazer seu doutorado. Aliás, tem muitos que editam em LaTeX até hoje. É claro, tirando o pessoal da TI, né? Não, mas esses apanham com o Word. Ai! Mas mesmo o pessoal da TI, na época, precisava de alguma coisa que desse, por exemplo, nota de cabeçalho e rodapé. É absolutamente essencial num trabalho acadêmico que você cite as suas fontes. Numeração automática de linha para firmas de advocacia é importante. Tem questões legais envolvidas nisso. Então, o que acontece? Com isso, a WordPerfect trouxe dois grupos bem resistentes a processamento de texto computadorizado para o mercado, né? E com isso ela ajudou o WordPerfect a superar o WordStar. O WordPerfect foi o primeiro programa a ultrapassar em vendas o programa que era o programa líder quando a IBM lançou o PC. No caso, o WordStar, né? No caso era o WordStar, né? Por que ele colou nos Estados Unidos? Sabe por quê, César? Advogado. Exatamente, porque todo mundo processa todo mundo nos Estados Unidos. Outra coisa que o WordPerfect trouxe foi você poder definir folhas de estilo separada do texto. Era tipo assim, uma versão rudimentar do CSS. Agora, Ricardo, você falou de 5.1, que é outra versão que a gente queria observar. Eu acho que a 5.1 é a mais emblemática do WordPerfect. É que eu sempre lembro. Se falar do WordPerfect, eu vou lembrar da 5.1. Que eu via na época que eu conseguia ter acesso a PCUI, que é PC Computing Americanas, isso anos 90. Padrão de editor de texto para DOS. Eu também conheci o WordPerfect nela, 5.1.
Então ele tinha suporte à tabela, tinha suporte para uso para alguns typesetting para impressora laser, tinha um módulo para visualizar a impressão, ou seja, você podia não ter exatamente o que você escrevendo ali, não é o que você ia ter, mas você podia visualizar e ter uma noção de como ia sair. Isso fazia uma grande diferença. A interface já estava trabalhando com o menu, o famoso menu pull-down, alguns chamam de menu cortina, e depois teve a versão 6.0 que fazia o WYSIWYG já para o DOS. E nisso é a Microsoft tentando chegar com o Word for Windows 2 e o Primeiro foi o Word para DOS, né, e o Word para o Windows. Uma coisa que eu ia falar do WordPerfect, na opinião de um ex-usuário, né, mais precisamente do WordPerfect 8 para Linux, quando a Corel, vamos falar daqui a pouco dele, liberou a cópia, a licença, né, o WordPerfect ele é um programa que te estimulava a usar estilo, ele te estimulava a automatizar o teu documento. Ele é completamente diferente do Word, que deixa você fazer qualquer asneira possível e imaginável para depois ficar apanhando, consertando a tua formatação. Você falou disso, me lembrou de um processador de texto que a Lotus tinha na época, que nessa época era o AMI Pro, que também era fortemente baseado em estilos, que era da Samna Corporation, que depois foi comprado pela Lotus. Tem coisas, aliás, meu pai como usuário devoto do AMI Pro durante muito tempo, hoje em dia no Word tem coisa que ele fala assim, no AMI Pro funcionava melhor. Lidar com imagens, inserir e colocar até hoje, passado 20 anos, ele fala, isso no AMI Pro funcionava melhor. Posso confessar um momento topeira da minha juventude, da minha infância? Diga! Momento topeira da minha infância, quando eu lia Lotus, falando Lotus 1, 2, 3, eu pensava que a empresa que fazia a Lotus era a mesma empresa da Fórmula 1. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Da equipe Lotus. Você não foi o único, certamente não foi o único a pensar isso. Inclusive, se eu não estou enganado, até a fonte que eles usavam pro Lotus era igual da escuderia. Era parecida, não era exatamente igual não. Mas é parecida, o suficiente. Lembra, tá falando do John Player Special? Isso! Lembra, o L da embalagem ainda. Mais ou menos. Como eu disse, o momento topeira da minha infância. Mas voltando aqui, gente, o papo não é planilha ainda. Você tem que comprar um pacote desse pra auxiliar o Ayrton Senna, mas vi que era caro o papo. Nossa, hein? O WordPerfect ele não conseguiu resistir à adoção em massa do Windows nos escritórios, né? Porque a Microsoft começou a meio que impor estratégia típica da Microsoft. Não, era um negócio pior, Ricardo. Assim, eu acho que a gente já comentou mais ou menos em outros episódios que o desenvolvimento do Windows foi uma coisa extremamente acidentada. Para quem ouviu, por exemplo, o nosso episódio sobre a Atari ST, sabe que a gente lembra que a Microsoft ofereceu o Windows ao Jack Tramiel e o Jack Tramiel não topou porque o Windows não iria sair em 85 e não saiu até 87. O Windows 1.0 saiu no final de 85, novembro de 85, mas o único Windows que pegou mesmo foi o 3.0, começou a ser usado que já foi em 90. Ah não, desculpe, foi a partir de 83 e não saiu até final de 85 e não sairia a tempo de meio de 85, que era quando o Atari ST ia pra rua. Então, além de atrasar o lançamento do Atari ST, o Jack Tramiel não queria pagar o que o Gates pediu, né? Eu acho até que o Gates colocaria royalty free, porque na verdade ali por 85 ninguém acreditava que o Windows fosse sair. Tava em promessa desde 83, a Microsoft sempre já vai sair, não saía nunca. Eu acho que ninguém acreditava que sairia. Mas, e aí aquela história, naturalmente o que aconteceu? Como ninguém acreditava mais no Windows, o mercado, e aí incluindo o WordPerfect, que era o líder em processamento de texto, ele não se adaptou à realidade do que seria um mundo com Windows. Ele continuou baseado fortemente no DOS. Alguns casos de programas portados para o Windows que pareciam programas portados de DOS para o Windows, em vez de ser interfaces nativas para o Windows. E o que aconteceu? Enquanto a Microsoft já lançou dela com Windows, com cara de Windows, como se esperava que o programa para Windows fosse, o pessoal ainda estava brigando, estava portou atrasado, etc e tal. Então, naturalmente, acabou sendo atropelado. Muito parecido, de certa maneira, com o que eu vejo do atropelamento do WordStar pelo WordPerfect, quando o mainstream
migrou do CP/M pro MS-DOS. É extremamente difícil para quem tá no topo mudar rapidamente quando a situação muda. Mas enfim, esse não é um podcast sobre estratégia empresarial, né? Pois é, né? Não é. E aí, só uma estratégia, só pra citar uma história real aí sobre o negócio do Windows. Quando eu era estagiário, hoje afinada a casa as sendas, né? Foi na época os computadores estavam começando a sair do DOS e para o Windows. E o pessoal lá tinha decidido que não iriam mais comprar o processador de texto dos computadores novos, iam comprar o Windows. Por quê? Porque o Windows ele era mais barato que o Word, que é o Word 5, que era o que eu usava na época, e tinha como vantagem já vinha um processador de texto. Entendi, bolhufas. Uma questão já econômica. O Write, que atualmente atende pelo nome de WordPad, mas o nome de executável ainda é Write. Sim. Meu Deus do céu, aquele processador de texto é um horror. Sim, mas na época a pessoa achava que era... Pro feijão com arroz ele resolvia. E era aquela coisa, né? Ó, uma empresa pequena, sem grana, só quer fazer suas cartinhas e imprimir. Você já pode selecionar a fonte, já sai bonitinho na impressora, tá de bom tamanho. Eu entendo perfeitamente. Mas pra casa apenas é sacanagem. Não, essas eram as máquinas que iam pros diretores, entendeu? Mesmo assim. Agora a gente sabe por que não existe mais casas sendas. Versões do WordPerfect: Apple II, Apple IIgs, Amiga, DOS, Macintosh, Next, sim, a máquina lá concebida e criada pelo Steve Jobs, pensada pelo Steve Jobs, né? OS2, abraço Daniel Caetano, VAX, VMS, nossa mãe, o VAX e Unix. Terminal. E Unix também, terminal. Nossa. Chegaram a bolar uma versão, chegaram a pensar em fazer uma versão para ST, mas o preço previsto era de $395, ou seja, metade do preço da máquina, né? O tempo que o software era muito mais caro do que é hoje em dia, mas aí eles cancelaram, já alegando que por conta do valor que eles iam pegar esse preço, eles iam ter problema, né? Porque a pirataria com certeza ia morder o mercado dele. A pirataria, mas os caras querem cobrar metade do preço do computador por um programa, né? A versão do Amiga não era tão cara assim. Por que eles meteram a mão na versão? Sei lá. Eu achei uma resenha Eu achei uma resenha da revista que é a Entity. Eu não tô lembrado agora o nome da revista. Eu acho que é a Entity. Não, da Start. Em que o sujeito ele fala que usar o WordPerfect no ST era como dirigir uma Ferrari na hora do rush. Tá tudo ali, mas não consigo usar. Tá tudo engasgando. Será que, teoria da conspiração, será que rolou uma grana pra Commodore pra eles melarem pro resto da Atari ST? É bem capaz de não ter ficado uma boa versão, essa é a grande verdade. No final alegaram que era pirataria, se quiseram... Não faz isso, esse disparar essa versão da Atari ST não faz o menor sentido, porque ela é porte da versão do Amiga, pô. Ou vice-versa. Não, é diferente. Não, esse é jogo. É uma aplicação de engenho, João. É o seguinte, eu acho que os caras eles fizeram uma coisa muito ruim, viram que iam se queimar e preferiram, não, pirataria. Tudo a culpa era pirataria, lembre-se disso. Lembre-se. Nós presenciamos muito isso. As telas, eu fui olhar também, tem um link, né, que a gente deve botar no show notes, com as telas de abertura do WordPerfect, e começando do 1, descobri com isso que a última versão dele é o WordPerfect X3, que vinha fazer parte do pacote da Corel, né, depois a gente vai explicar o que aconteceu, o que o WordPerfect foi parar na Corel, que é de 2005, né, até onde eu sei, a última versão que foi desenvolvida do WordPerfect. E sempre com o símbolo, aquela caneta com pena, né, a caneta tinteiro, era o símbolo deles. Na verdade era a borboleta. Era a borboleta, a caneta tinteiro. A caneta tinteiro era usada na versão do Mac. A borboleta é verdade, a borboleta azul era mais emblemático ainda. Quero lembrar a cor da tela, inclusive, que ele rodava numa tela de DOS, telinha azul, então a borboletinha azul. Acho que quando eles migraram para interface gráfica, eles passaram a usar a caneta tinteiro. Se você for olhar as telas, você vai ver a caneta tinteiro a primeira vez que ela aparece é no WordPerfect 3.0 para Mac, que é uma cópia de 1993. É a primeira vez que aparece tinteiro. Mas aí, Ricardo, o que aconteceu com o WordPerfect que ele foi fazer parte do pacote do Corel? Porque assim... Não falo camelôs, né? O Corel. Corel que rimava com a Novell. Na época a Novell estava fazendo uma grana muito grande com redes, né? Ela estava
empresa muito grande, muito forte, e a Novell resolveu sair tentando abarcar tudo, abraçar muito com as pernas, fazer concorrência à Microsoft. Então uma das coisas que ela fez foi no ano de 94 comprar a Word Perfect, comprou outros softwares, depois ela acabou se desfazendo, tirando, ela chegou a fazer uma sua própria suite Office concorrente, só que não deu muito certo e ela começou a ter problema e ela percebeu, bem, vou passar isso à frente. E passou para Corel, estava muito forte na época com o CorelDRAW, em 96 passou para ela, mas lembrar que a Novell chegou a processar a Microsoft na justiça por práticas anticompetitivas. É mesmo, é? Tem um livro... nossa, tem um livro, eu comprei esse livro num sebo em São Paulo, que ele fala da história do processo da Novell contra a Microsoft. Terei que procurar onde é que esse livro está, narrando esses incidentes e o ódio mortal que a direção da Novell nutria pela Microsoft. Pô, imagino, né? Conta dessas questões todas. Nossa, eu tô vendo uma foto aqui do Word Perfect rodando no UnixWare. Deus, CDE de interface. E o Unix, como assim, foi criado. CDE na veia. O Unix como a vida deve ser. É. Meu Deus, que coisa feia. E se você quiser, hoje em dia é possível rodar no seu PC velho. Se você tem aquele PCzinho para gravar disquete, para gravar software, para você rodar nos seus micros que usam drive disquete, os micros clássicos, você pode rodar o Word Perfect neles. Ou até o seu micro velho. Não, essa dica aqui essa dica é pro micro velho que o cara acabou de comprar, que tem aquele Windows 8.1 bonitão, que aparece aquele símbolo, migra aqui pro Windows 10. Aliás, não. Pela ocasião que o pessoal ouvir esse podcast, é bem possível que você já terá a opção de ter instalado o Windows 10, que já vai ser seu velho. Micro velho, seu PC porque velho é o seu PC. Quando é velho é o seu PC. Mas então tem o Word, eu vi um site na Universidade de Columbia, Word Perfect for DOS Updated, então com suporte ao símbolo do euro, novos drivers de impressora, com características adicionadas, compatibilidade para Windows e para OS X, para o Word Perfect para DOS, já versões 5.1 e 6.0. Sabe que isso aqui tá me cheirando? Isso aqui tá me cheirando algum professor que obriga os estudantes, os alunos dele a entregarem nesse formato. Raios, 2 vezes raios, 3 vezes raios. E tem aluno meu que chia quando eu tenho que entregar trabalho, que eu peço trabalho em PDF. Poxa, é normal do mundo, qualquer coisa já é só instalar um drive de impressora virtual. Todas as máquinas da escola têm um software, você manda imprimir na impressora PDF, cospe um documento PDF. LibreOffice que tem nas máquinas, o Office gera PDF, e ainda tem aluno, pô, professor, tem que gerar PDF, posso entregar no Word? Não, se entregar no Word perde 3 pontos. Get back to work. Começa assim. Então, já que a gente falou do PC, vamos falar do Microsoft Word? É ruim. Não. Ai, pegadinha do malandro! Não, é o seguinte, já falamos de Microsoft. César, iremos falar do Microsoft Word, mas de uma outra maneira. Ah, sim. A gente vai falar mal, né? Relativamente bem. Olha aí. Vamos lá, então, citar toda uma lista de outros processadores de texto aí, tentando pegar o mais relevante por plataforma e etc e tal. É, porque a gente ficou assim no mundo mais mainstream de micros profissionais, né? CPM, depois PC. Vamos ver o que aconteceu nesse âmbito, naquela fauna mais variada que a gente realmente gosta, né? Vamos lá. Quem chegou a usar o pincel elétrico aí? Caneta elétrica, lápis elétrico, pincel elétrico. Meu Deus! Tá usando o Google Translator no celular. Fala sério, você traduziu com o quê? O lápis elétrico, o Electric Pencil, foi lançado em dezembro de 76 por Michael Schreier. Foi o primeiro processador de texto para computadores e a ideia, ele foi feito no princípio para rodar no Altair, depois no Sol 20. Foi um terminal, né? Não vai querer usar nas chavinhas e nos LEDs, né? Claro. Era isso que eu tava me perguntando. Vem cá, te lançaram o processador de texto antes de lançarem um teclado para o micro? Claro. Oi. Mas ele saiu em versões também para Sol 20, que eu não me lembro, TRS-80, Trash 80 aí, pronto, me processem. E o BMPC. Eu fico pensando uma coisa, se ele tivesse suporte para as chavinhas, digite o A, digite o B. O A é 41, é fácil. É chavinha desligada, ligada no 1, chavinha do 2 desligada. Nossa, demora muito. Agora imagina você escrever Hello World. Não precisa nem monografia. Escreva Hello World enquanto você demora. Peraí, você tá falando 41 em hexadecimal, né? É 65 no ASCII, né? Meu Deus do céu. Eu tô na chavinha já. Meu Deus. Outro que é bom lembrar. Uma coisa mais factível. Pra amigos com teclado. É? Pô, tá suando pra todo mundo, né?
Cara, assim, TASWORD versões tem. Ele é originalmente de Spectrum. Mas tem Spectrum, Amstrad... Não, ele é originalmente do G681. O problema do G681 é que ele já tinha teclado. Digitar texto em teclado de membrana, que isso, cara? Isso que eu ia falar. Gosto pra tudo nessa vida, né? Ah, cara, mas era necessário, né? Pelo menos dava pra digitar Hello World. Ó, ZX81, mas aí tem versão pra Spectrum e um monte de versões dentro do Spectrum. Amstrad CPC. TASWORD 2, TASWORD 3, TASWORD 128, TASWORD Plus 2A e Plus 3. Então você tá entendendo pra quem eles eram, né? Aham. Pra MSX, duas versões. Pra MSX1 e MSX2. Commodore 64. Tatung Einstein. Tenta adivinhar o nome do TASWORD no Commodore 64. Tempo! TASWORD 64. Então vamos contar que no Amstrad da CPC era o TASWORD 464 e o 628, né? 628. E pro Tatung Einstein, o TASWORD Einstein. Não teve o TASWORD TASRES PC, que era uma versão TSR, que foi residente na memória. E teve um TASWORD pra uma micro que só o Márcio sabe que ele existe, o Santo Copê. Que era o TASWORD 2, que tecnicamente foi a última versão do TASWORD. De 1990, a última versão que saiu. Caraca, na verdade, a impressão é que o cara lançou o mesmo TASWORD pra um monte de plataforma, só recompilava. Ah, isso aí é óbvio. O cara só pegava, era a mesma coisa. O interessante do TASWORD como processador de texto... Que você usou, né, Ricardo? Porra, e como usei? Todo mundo aqui usou, né? Eu não. Eu também não usei muito, não. Eu usei pouquíssimo o TASWORD. Assim, ele tinha justificação de texto, que é basicamente alinhar a esquerda e a direita. Ele tinha word wrap, ou seja, ele não fazia necessariamente quebra de palavra, fazia a quebra, não quebrava as palavras, mas passava a palavra para a linha de baixo, tudo. Só uma observação sobre o word wrap. O word wrap no usuário brasileiro de micro clássico dos anos 80 era absolutamente essencial, porque os editores de texto não sabiam, né, a divisão silábica em língua portuguesa. Sim. Aí eles achavam que eles estavam na divisão silábica em inglês e sempre detonavam o teu texto. Portanto, você ia lá, ligava o word wrap pro cara não fazer divisão silábica do teu texto, da tua palavra em português, e achar que é inglês e detona tudo. Até porque a divisão de sílabas na língua inglesa é uma coisa tão maluca que nem eles usam isso. Não é. E é engraçado porque quando eu estudei inglês, na cultura inglesa, a gente foi ver divisão silábica lá no nível avançado do inglês. Eu falei, no português a gente aprende nos primeiros... Pra você ver como é que é complicado. Sim, pra vocês terem uma ideia, você tem que literalmente saber a origem da palavra. Tem que ser um filólogo pra separar. Outra que tinha também, cabeçalho de página. Tinha a opção de você trabalhar com texto em negrito, itálico, e você podia fazer isso mandando pra impressora, e no Spectrum e no MSX1 você conseguia mexer de forma que você botava 64 caracteres em uma linha. Nos outros também, no Commodore 64 ele liberava 80 colunas, no Amstrad também liberava 80 colunas e por aí vai. Eu não cheguei a usar o TASWORD de MSX2, mas era eu aposto que ele votava, eu acredito que ele trabalhava com umas 80 colunas. Isso também não trabalhei não. Mas um motivo que me... João, rapidinho. O TASWORD 2 para MSX2, ele é o mesmo TASWORD, mesmíssimo TASWORD que você tem no MSX1, só que em 80 colunas. Então eu vou falar uma coisa sobre o TASWORD que me afastou. Crianças, que bonito. Uma coisa que me afastou no TASWORD é que, como o modo 64 colunas era meio gráfico, ou seja, meio gambiarrado, ele me irritava um pouco pela lentidão dele de refresh de tela. Sim. Ter que ficar mandando pixels pro VDP, devia ficar ele era lento porque trabalhava em modo gráfico, mas na época também a gente digitava mais devagar, então não tinha tanto problema assim. Mas me irritava um pouco de usar ele, sinceramente, por isso que eu não gostava muito dele. Mas no caso do TASWORD, para o MSX, eu acho que é uma questão até mais importante, né, Ricardo? Sim, porque o TASWORD foi a base de alguns processadores de texto para o MSX, não só dois que a gente vai citar, mas tiveram outros. Vamos lembrar do MSX Word 3.0, que a Cybertron vendia no Brasil. Ele em si era o TASWORD alterado. Aliás, na MSX Micro número 7, se eu não me engano, tem uma matéria comparando processadores de texto. No MSX ele cita o MSX Word, cita o TASWORD, cita o MSX Write e alguns outros. Uma pausazinha rápida. O TASWORD no MSX ele tinha dois pedaços.
pedaço todo em assembly, que eu rodava a parte de edição, digamos uma área de manutenção que você carregava, salvava em disco, imprimia, que era em Basic. Então era muito fácil, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento, fazer um certo grau de customização nessa parte periférica do aplicativo. Sim, sim. E era o que aconteceu, né? Então assim, eles acrescentaram filtro para impressoras nacionais, daí eles depois acrescentaram suporte para impressora colorida, como tinha aquela impressora da Citizen, que foi muito usada, a final do mercado LX300 com suporte a 4 fitas, e suporte para impressão de imagens daí pro terceiro. Eu lembro que eu usei o MSX Word muito, e eu usei bastante ele, inclusive para trabalho de escola, tudo, consegui inserir imagens, tudo com ele. Eu lembro de alguém que mostrou em Jaú impressão desse MSX Word mexido, não sei se eles chamam de MSX Word 3.0 Plus ou 3.5, 3. alguma coisa. Acho que era 3.0 Plus. Deve ser um troço desse. E o outro que a gente lembrar era o Buck Composer da Bucane Software, saudoso João Canali, Capitão Beload, que acrescentou uma interface na frente e ele acrescentou uma rotina de impressão com fontes gráficas e tinha uma interface gráfica no início, tanto que o controle era um sujeitinho de barba, bigode e óculos, que aí você com a seta do teclado você fazia ele olhar para a função que você queria, pressionar a barra de espaço e entrava. Mas era lento pra caramba. Mas era bonitinho. O Composer era bonitinho. E a base era o quê? Era o TestWord na prática. Eu mostrei no vídeo aí, enquanto o João falava, a minha caixa original do TestWord 2, com a fita para Spectrum. E o Manuel. Foi pro céu. O manual tem o patch, caso você seja usuário de microdrive. As linhas tem que mexer no aplicativo para ele poder ler e carregar em microdrive. Ligar a câmera, aqui na janela do... Eu já liguei a câmera. A caixinha, agora que eu entendi. A fita, a cinta e o manual. Peraí, eu também tenho um processador de texto original para micro clássico, peraí. Momento ostentação. Ostentem, senhores. Estamos ostentando agora. Depois eu também tenho o manual do Astex. Vamos aproveitar para falar do Astex agora? Vamos lá. Tá com a mão na massa, no manual. O Astex ele vinha junto no cartão de 80 colunas de gradiente. Tinha 2 cartões. Era um cartão que vinha com um serial, um RS232, e um cartão que vinha com o editor. E o Ed Editor. Sim, o Ed Editor. Ele foi feito numa empresa de São Paulo. Um é cinza e o outro preto? Não, todos pretos. O primeiro cartão, o cinza, né? O cinza acho que ele não vinha com editor. Não vinha. O cinza era só 80 colunas e fim de papo. O Astex só foi na época do Plus DD Plus que veio o Astex. O Astex foi desenvolvido por uma empresa de São Paulo que escreveu. Peraí, gente, momento ostentação do Juan. É o do Atari, né? Isso. Meu Deus. Cartucho. Meu Deus, um cartucho para Atari. E que não é de jogo. Atari Writer. Tem luz dele também. Você tem 2 desses. Tipo, pacotão de jogo de cartucho de Atari. É um monte de jogo legal e é Atari Writer. Esse aqui veio com o Atari XL. Uau, que beleza. Tá vendo? Por sinal, nós vendemos baradinho. Loja de Zahibe. Jacob não quer vamos apagar. Vamos ostentar? Vamos. A gente tava falando do Astex, assim. O Astex, na prática, ele era um clone do Word 4, né? Ele é literalmente assim, o que você vê. Um clone, digamos, ele é o Word 4.1, porque ele consegue ter mais recursos que o próprio Microsoft Word para DOS. Sim, ele era... Eu lembro que tinha um amigo da família que a esposa dele era professora e ela escrevia a prova no Astex, dizia que ele era muito bom, falava muito bem do Astex, usava com muita desenvoltura. E ele tinha bastante recurso, assim, pra gente, na época vindo do MSX Word, o Astex tinha recursos como infinização, tinha um WYSIWYG, né, uma forma de você ver mais ou menos rudimentar, mas você tinha conseguido ver o layout do parágrafo, você tinha... Deixa eu só te passar aqui o nome do autor, Ricardo. Ele foi escrito por Fernando A. dos Santos Júnior, especificamente para Gradiente. Uma lenda sobre o Astex que eu desminto aqui na coisa. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. É que muita gente falava, o Aztec ficava verificando rotinas do cartucho e se copiado não rodava. Mentira, eu tinha um Aztec que rodava perfeitamente no MSX2. É só ter 80 colunas. Eu também. Tinha a versão patchada dele, que se eu não me engano, a gente jogava ele na Mega RAM. E rodava ele a partir da Mega RAM, eu acho. Isso mesmo. Inclusive, essa versão patchada tem, inclusive, se você quiser cortar, não tem problema, tem na página do Sturaro, na msxpro.com. Então tá aí. Tá disponível lá.
Ele só não roda no DOS 2. Tem que ser corrigido para isso. Mas o que o Aztecs tinha? Vamos lá, ó. Ele era o WYSIWYG, do mesmo nível de WYSIWYG, do WordPerfect, até mais que o próprio Word para DOS tinha na época. Ou seja, ele exibia negrito, itálico, subscrito, sobrescrito e sublinhado na tela. Ele tinha um modo de preview, ele tinha um modo de estilo, e no final das contas ele parecia meio do caminho entre o Word e o WordPerfect. Ele tinha definição de estilos, você conseguia fazer estilos pré-programados para você escrever o seu texto, ele paginava, óbvio, ele fazia essa hifenização, você tinha tanto o símbolo de menos para hifenizar, quanto tinha um símbolo de hífen para dizer que não é para hifenizar. Você tem que botar o sinal de menos, ele tem que estar, ele não vai querer cortar a palavra, faz parte de um código, coisa assim. Ele tinha preview da impressão, ele só não tinha mala direta, e acho que não coube no cartucho, mas ele tinha opção de filtro de impressora, então você poderia customizar seu próprio filtro para sua própria impressora. Eu cheguei a fazer um filtro para impressora laser no Aztecs. Inclusive esse meu Aztecs piratinha, ele tinha como bônus dizendo: com mais filtros de impressora que o original. O site do... Eu vi uma busca aqui, um site atualizado bem recente, por sinal, do Alessandro Bertoni, aliás, foi atualizado no dia de hoje, eu tô vendo. Uau. A da atualização, e fornece 2 filtros, um filtro pro MSX Word e pro Aztecs para imprimir na impressora Citizen A200GX, que era aquela que imprimia colorido. Exato. Ele tem esses filtros disponíveis, assim. Isso é uma coisa legal, que você podia pegar e fornecer, fazer o filtro de impressão. E ele tem esse aqui, eu joguei aqui para procurar a nível de como uma curiosidade e encontrei. Então os filtros aqui. E assim, e quando eu falo que ele é um clone do Microsoft Word para DOS 4, é porque ele é a cara cuspida e escarrada, como se poderia dizer, do Microsoft Word. A régua em cima, a janela e o menu embaixo. João, uma coisa, o Aztecs era para rodar na Maper, não era para rodar na Mega RAM. O Aztecs a gente falou na Mega RAM, mas não, na verdade era na Maper. É, na Maper. É só uma coisa, a gente pode encaixar nessa aí, pode citar o MPW? Retrocomputaria.com.br. Esqueci. É um pouco mais nerd? Mas é muito melhor. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.